precisa morrer pro mundo e nem se fechar. Eu costumo dizer que a mágoa, ela é o motor propulsor para qualquer litígio. Mais uma vez, eu vejo isso aqui. É até engraçado, porque quantas vezes, quando a gente lida, principalmente quando tem um segundo relacionamento, aquele que ficou, seja o pai ou a mãe, o genitor ou a genitora, quando ele reconstrói, ele dá esse passo de reconstruir a vida, quem ficou e quem não se abriu para esse relacionamento, começa, na verdade, a fazer uma queda de braço desnecessária. E a gente já viu aqui que é muito engraçado, é a psicologia reversa. É claramente perceptível isso. Se está designado para a mãe que a criança fique o Natal, mas de repente para o pai é importante aquele dia, aquele Natal, porque vai ter uma festa enorme na família. Não, eu quero o Natal. E aí o que a gente faz muitas vezes? A gente faz o inverso. Fala para ele, fala que você não abre mão do ano novo. Batata. Ela vai querer deixar agora o Natal livre. E isso gera um trabalho, gera um gasto de energia por pura e simplesmente reconstruir laços. Lembra que eu falei que não precisa ser o fim? E não vai ser o fim, nem para um nem para o outro. Pode ser que um demore um pouco mais, um pouco menos, mas vão se reconstruir vidas sim. Eu sempre pergunto, quantas pessoas agora, nesse momento, não estariam fazendo tudo, e estão fazendo tudo, fazendo químio, fazendo rádio, por uma única chance. E a gente tem isso. Lembra de reescrever a história, pegar uma página novinha, do zero, e a gente vai desperdiçar? Não. Ninguém morre de amor, a gente morre de fome, a gente morre de frio, a gente morre de sede, mas de amor ninguém morre. Bota isso na tua cabeça. E não precisa, por conta disso, você fazer um inferno da vida de crianças que não pediram para essa relação, não pediram para vocês se escolherem e muito menos para vocês se separarem. Madrasta é importante sim. Eu vi um dia desses, eu acho que uma apresentadora de TV usando o filho na briga judicial, nem vou entrar no mérito, tá, de quem errou, quem não errou, minimizando o papel da madrasta. Não, ela é importante sim. O padrasto é importante sim. A gente só tem um pai, só tem uma mãe. Não queiram rotular, nem substituir, nem romantizar. Ah, é minha segunda mãe. Não, não é. Você tem uma mãe só, você tem um pai só. E esse lugar é insubstituível, né? Guardadas as situações aí que a gente tem de abandono afetivo, de... Aí cada caso é um caso, mas eu tô falando no geral. Não se pode minimizar. E aí, o que acontece? Muitas vezes a criança é super bem tratada pela madrasta ou pelo padrasto, mas não pode chegar em casa dizendo que o fim de semana foi bom, porque senão ele teme desagradar a mãe, ele teme desagradar o pai, e aí você bota no meio disso tudo a pessoa que você mais ama nessa vida. Lembra? Foi a opção sua, lá atrás da maternidade. Se foi bem dosado ou não, eu não sei. Mas você bota no centro disso tudo a pessoa que você mais ama nessa vida. Filhos de pais felizes são felizes. Bota isso na tua cabeça. E é importante também, dentro dessa questão de visita, de quando a criança vai e volta feliz ou volta triste, a gente salientar um ponto. E isso sempre acontece, tá? Eu já estou acostumada. O problema maior, às sextas-feiras, dia do pai buscar a criança, né? E aí, a criança muitas vezes não quer ir. Só que é determinado pelo juiz e tá lá. Ele tem que ir. E aí? Leva esperneando? Leva chorando? Ou o pai vai ligar no 190 se você não deixar ele ir comigo? Aí a mãe fala, meu Deus, mas a gente já não tem uma boa relação. E aí, se ele não for com o pai, ou se ela não for com o pai, ele vai ligar no 90 e no dia seguinte o advogado dele vai peticionar dizendo que eu não deixei ir. O que vai fazer nessa hora?
Não, a criança não vai. Eu não estou dizendo que isso seja uma constante. Não. Mas traumatizar, levar uma criança, arrancar do braço da mãe aos prantos, só por temer o 190 ou temer o que o juiz vai dizer, o juiz não vai dizer nada, o juiz vai entender primeiro a criança. Agora, cada escolha é uma renúncia, né? A gente tem que balizar isso de uma maneira responsável. Lembra quando eu falei lá no início que a gente precisa lidar com o divórcio de maneira responsável? Porque se você não fizer isso, duas coisas vão acontecer: os traumas e a perda financeira, tá? Divórcio, se não feito com responsabilidade, empobrece. E nisso tudo, só quem vai ganhar dinheiro são duas pessoas: os terapeutas e os advogados, tá bom? Então, numa situação dessas, entenda, acolha, veja o motivo, porque também tem uma coisa: muitas vezes os pequenininhos, eles se prevalecem dessa briga para fazerem barganha. E às vezes o amiguinho do prédio tem uma brincadeira melhor, tem uma programação melhor, e ele só não quer ir pro pai. E não quer dizer que no pai ele seja maltratado. Então, entendem como é muito delicado? Gente, advogado na área da família é lidar com sentimento. Não é um combo do McDonald's. O meu escritório hoje, ele tem um braço que é empresarial. E esse aí segue bonitinho. Pode acontecer um bloqueio absurdo de um cliente, a gente vai trabalhar com isso, mas é um CNPJ. Ele é frio. Às sextas-feiras não tem mais o que se fazer. Segunda-feira a gente volta a fazer. A família não. A família eu lido com escolhas. Eu sou paga para lidar e saber lidar por essas escolhas. Elas têm sentimento e elas, sobretudo, têm uma história de vida que eu não posso banalizar e muito menos minimizar. Então, nesse caso, você precisa entender o real motivo. Nem tanto o céu, nem tanto o mar, né? Não precisa levar a criança arrastada pelo braço. Não tenham medo do 190. Não pensem com isso que vocês estão descumprindo uma ordem judicial. Mas você precisa, no dia seguinte, seu advogado ou sua advogada, justificar para o juiz o motivo pelo qual a criança não foi naquele dia. Mas, sobretudo, entender o motivo. O que está acontecendo. Tá bom? Estamos conversados em relação a isso? Eu espero que sim.